Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. No nosso bate-papo semanal, nós vamos falar sobre ecossistemas de inovação e como as transformações tecnológicas, elas impactarão o futuro das cidades e das empresas. A inovação, essa capacidade de ver e de aplicar soluções que permita fazer diferente em relação ao status quo, é um elemento revolucionário dos tempos atuais. Reunir pessoas, entidades civis, empresas, governos, e de maneira a promover a inovação e a associá-la à tecnologia, é indispensável para qualquer cidade ou região que privilegie a transformação tecnológica como um dos drives da mudança estrutural dos negócios e da própria cidade, pois é urgente pensarmos as cidades inteligentes. As tecnologias certamente podem melhor estruturar os processos decisórios, podem reduzir custos, elas podem qualificar processos internos da empresa, automatizar produção e tantos outros benefícios. Mas ter um ecossistema que possa, ao mesmo tempo, atuar com perspectivas globais, resolver causa das dores regionais, localizadas, ali onde a empresa, onde aquele ecossistema está inserido, não por generosidade, mas por parcerias mesmo, são muito relevantes, muito importantes nesses tempos que vivemos. Para se ter uma ideia, o Brasil é um dos países do BRICS que é menos bem avaliado em questões de inovação. Quando se fala em inovação, apenas 9% das empresas brasileiras são tidas como inovadoras. Então, para que a gente possa lançar um pouco mais de luz sobre esse tema, para que a gente possa entender um pouco mais sobre ecossistemas de inovação, eu recebo hoje aqui o professor Ricardo Roberto. Eu sou Ronaldo Souza e você está no canal que criamos para apresentar e discutir assuntos relacionados a temas de gestão de empresas, sempre procurando dar um enfoque regional. Ricardo, é um prazer aqui imenso, né, poder estar te recebendo. Fica aqui os meus agradecimentos por você ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo ao canal. Eu que agradeço, Ronaldo, agradeço pelo convite, tá, em estar aqui participando. E eu vou me apresentar primeiro, né? Meu nome é Ricardo Roberto, eu atuo na área de tecnologia da informação, eu tenho experiência na área de engenharia de dados, ciência da computação e também ciência de dados. Atuo como um analista de tecnologia na DataPrev e também sou professor e coordenador de cursos de graduação e pós aqui na região. Ricardo, eu sempre gosto assim, de começar o nosso bate-papo é, dando a oportunidade aos convidados de falar um pouco sobre a sua jornada, como foi empreendida essa jornada, como você procurou as qualificações, os caminhos que você trilhou, porque sempre pode inspirar alguém que está aqui nos ouvindo para poder também trilhar caminhos semelhantes Parecido. aí em busca de resultados parecidos com os seus profissionais. Joia. Bem, a minha trajetória, eu vim do comércio, eu trabalhei desde cedo, né, nessa área. Por acaso, eu me enquadrei na área de tecnologia da informação, assim, querendo me identificar com alguma área relacionada. Eu gostava muito de matemática, de física, de estatística, e aí eu consegui me adequar a essa área. Depois eu comecei a fazer cursos de qualificação, né, e também procurei graduações, especializações e mestrado. E hoje eu atuo nessa área, sou especialista na área de machine learning, inteligência artificial, e trabalho tanto na iniciativa privada, como também na pública, que eu também trabalho na DataPrev, e tenho bastante bagagem nesse sentido dessa transformação digital que está acontecendo. Quando a gente fala nessa transformação, a gente está falando de alguns termos. A gente está falando de Big Data, a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de Cloud Computing, a gente está falando de RPA e outros termos que a gente vai conversar aqui um pouquinho durante essa entrevista.
Uma questão que é muito recorrente agora nesses tempos que a gente está vivendo é que todos nós profissionais, independente da área que atuemos, a gente precisa entender de tecnologia e precisa entender de gente, né, das questões Isso. cognitivas. O que é que você teria aí a refletir sobre essas exigências que antigamente eram ditas como incompatíveis e que hoje têm que ser compatíveis? Isso que você falou, Ronaldo, é super importante. A questão do mercado hoje, né? Os profissionais de outras áreas estão vindo para a nossa área de tecnologia para poder aprender de tecnologia, para poder aplicar isso no seu ambiente. Eu me lembro em 2015, quando a gente começou a primeira turma no MBA na área de Business Intelligence e Big Data, eu tinha 95% de alunos da área de TI e 2 alunos, 5% da minha turma eram de outras áreas, era um advogado e uma contadora. E hoje eu estou na quinta turma que está em andamento, eu estou numa turma com mais de 30 alunos e 60% dessa turma são de outras áreas, ou seja, são os profissionais de contabilidade, de administração, de economia, que eles estão vindo para a área de tecnologia para aprender a usar esses termos, as ferramentas, os métodos, né, para poder digamos assim, se enquadrar no mercado de trabalho e na sua área de atuação. Porque não é que a tecnologia ela vai substituir ou está substituindo, mas ela está transformando a forma como a gente está acostumado a trabalhar. A gente fala que a tecnologia ela está ocupando o espaço dos empregos tradicionais. Exatamente, ele está ocupando o espaço dos empregos tradicionais. Tarefas repetitivas, aqueles trabalhos que eram mecanicamente executados, hoje são facilmente feitos por robôs, tanto assistentes virtuais cognitivos como até mesmo máquinas. Mas o trabalho intelectual e aquele trabalho que necessita de empatia, de comunicação, de conversa de olho no olho, isso ele vai perdurar e permanecer durante muito, muito tempo. Uma outra coisa assim, que me chamou aqui a atenção na tua apresentação aí, quando você fez essa breve introdução sobre a sua jornada profissional, é quando você aí falou sobre essas diversas tecnologias, né? Eu tenho comigo, né, uma coisa muito própria, assim, que eu aprendi já há um bom tempo, né? Que, na realidade, no fim de tudo, todas essas tecnologias, elas são convergentes, porque todas Isso. elas estão entrelaçadas e elas funcionam de forma muito, muito íntima, vou usar essa Isso. palavra para poder Isso. melhor definir. Como é que Concordo. você também aí me comentaria esse entrelaçamento das tecnologias? Perfeito, Ronaldo. Isso acontece de uma forma bem natural mesmo. Quando eu falo do Big Data, eu estou falando de grandes volumes de dados que são trabalhados com dados com uma variedade de informação muito grande, certo? E com a velocidade com que isso é produzido de maneira muito rápida, tanto por máquinas, por pessoas, por inteligência artificial e etc. Então, quando eu falo do Big Data, eu estou falando desse conjunto grande de informações que são trabalhados. Só que o Big Data, ele depende da cloud, que é a computação em nuvem. É o local onde você armazena, é o local onde você gerencia, processa e distribui a informação de maneira global. Então, uma coisa depende da outra. E aí, quando eu vou falar, por exemplo, sobre a internet das coisas, aí eu estou falando de sensores, de atuadores, de equipamentos eletrônicos que estão no nosso dia a dia. São as câmeras que a gente consegue ver na nossa casa ou na empresa. São os sensores que detectam o movimento, saber se a gente entrou numa sala ou saiu, entre outras coisas. Então, quando a gente junta esse conjunto de informação, elas se complementam. Elas não trabalham de forma isolada, uma depende da outra. Quando eu junto tudo isso, aplicando técnicas de inteligência artificial, eu vou conseguir desenvolver aplicações cada vez mais inteligentes, que tomam decisões de forma mais autônoma e que ajudam a gente a melhorar como sociedade como um todo. Bem, Ricardo, fiz essa breve introdução aí, né, para a gente não entrar tão de solavanco aí no que é ecossistema de inovação, né? E aí eu queria Isso. começar aqui trazendo para a nossa audiência essa explicação.
O que é ecossistema de inovação e por que é necessário se ter um ecossistema de inovação? Certo. Quando a gente fala de um ecossistema de inovação, Ronaldo, a gente está falando mais de um, vamos chamar assim, de um termo que é aplicado ao grande crescimento hoje dessas empresas que a gente chama de startups. Elas fazem, digamos assim, é o núcleo central dessa inovação, porque são empresas pequenas, são empresas geralmente formadas por 2, 3, 4 pessoas, que têm uma ideia empreendedora, uma ideia que vai utilizar, por exemplo, inteligência artificial, tem uma pegada de negócio muito legal, que a partir dali eles conseguem desenvolver rapidamente um protótipo funcional de uma solução e rapidamente eles querem colocar isso no mercado para testar. Então, o ecossistema é justamente não apenas as startups, mas é todo o conjunto de organizações que ficam ao redor dela, que vão prover esse avanço em termos de negócio, em termos de solução, em termos de tecnologia. O que vem crescendo muito, eu acho que você já deve ter ouvido falar, é a questão dos hackathons. Um hackathon nada mais é do que uma maratona de programação, onde um determinado empresa, patrocinador, várias empresas entram com a ideia, né? Eles querem resolver aquele problema de negócio rapidamente, e aí eles vão premiar aquelas startups ou aquelas software houses que entram como solucionadoras, né, de produto, e ali eles rapidamente conseguem desenvolver um MVP, que é um mínimo produto viável, ou seja, é um produto que, apesar de ser uma ideia inovadora, ainda está bem embrionária, mas ela já pode ser rapidamente aplicada dentro de uma empresa. Ricardo, quando eu penso, né, os ecossistemas assim, de inovação, e como aqui o canal ele tem essa pegada voltada mais para a área empresarial, eu penso que quando você tem um ambiente, uma região, onde as empresas, onde o governo, as entidades civis se unem para promover esses espaços, esses ecossistemas onde existam muitas empresas dos tipos startup, como você falou, pensando em tecnologia, pensando em soluções para problemas dos mais diversos, isso acaba promovendo e provocando a inovação nas empresas dessa região. E hoje é impensável qualquer empresa, seja ela tecnológica, digital, nova ou antiga, sem que ela tenha uma inovação, sem que ela esteja pensando em soluções tecnológicas. E aí eu pergunto aqui a você, por que a gente tem visto essa necessidade e a gente tem ainda tão pouca promoção desses ecossistemas, dessa visão das empresas mais antigas de estarem próximas dessas empresas mais digitais? A gente tem aqui perto, por exemplo, em Pernambuco, o Porto Digital, onde eles realmente fomentam isso dentro da inovação. O César, né, que é o Centro Avançado de Pesquisa lá do Recife, ele bem que capitania essas ações porque ele mantém um elo muito ligado à Universidade Federal de Pernambuco. Boa parte dos profissionais que atuam dentro do César são consultores, são professores ou são alunos que estão atuando dentro da Universidade Federal de Pernambuco, não só na área de tecnologia, mas em outras áreas correlatas. E aí o que é que acontece? O César, lá, o modelo de negócio deles é diferente do que vem sendo praticado ou que gostaríamos de ser praticado aqui, por exemplo, em João Pessoa. Lá no César, o César, ele capitania projetos difíceis e inovadores. Se é um projeto de commodity, se é um projeto de, um exemplo, eu quero um e-commerce, eu preciso de um sistema para gerenciar minha empresa, um sistema, ele vai ser encaminhado para as empresas que fazem parte do Porto Digital. Em Campina Grande existe um ambiente parecido, né? Eles possuem lá um ecossistema que é o chamado Parque Tecnológico de Campina Grande. E o Parque Tecnológico, ele surgiu também dentro da Universidade Federal de Campina Grande, da UFCG. Então, ele foi um braço da UFCG, que hoje ele já possui uma infraestrutura própria, ele já possui várias empresas incubadas dentro do Parque Tecnológico e que servem para
a administrar e aquecer o mercado da região. Tem várias empresas relacionadas a isso. Aqui em João Pessoa já estão iniciando esse processo também de criação do Parque Tecnológico. Um dos lugares que gostaríamos que fosse revitalizado e aplicado isso dentro da região nossa seria no Centro Histórico aqui de João Pessoa. E é muito relevante a gente falar, né, que hoje tudo que a gente fala sobre tecnologia, a gente também tem que estar ligado nas artes, nas ciências e nas outras matérias complementares, porque hoje tudo está convergindo de forma muito natural. Eu queria, dentro ainda dessa perspectiva, Ricardo, e quais são os benefícios que as empresas de uma região que tem um ecossistema bem estruturado têm? O que é que elas poderiam se beneficiar para que os empresários pudessem ter um pouco mais de ânimo aí em querer investir e até mesmo o poder público, né, poder produzir um projeto bem feito para que a gente pudesse estruturar um ecossistema de inovação aqui, por exemplo, em João Pessoa? Ótimo. Bem, eu observo assim que quais seriam os benefícios diretos e os indiretos, né? Os benefícios diretos seriam, nós somos um celeiro aqui, a região Nordeste, hoje ele é um celeiro muito bom de mão de obra qualificada na área de tecnologia, tá? Eu costumo dizer que nós exportamos mão de obra qualificada. Os nossos melhores alunos, eles não estão ficando mais aqui na região, eles estão indo para o Canadá, eles estão indo para a Alemanha, para a Europa, porque as empresas de fora estão vendo que aqui tem uma mão de obra muito qualificada. E aí estão atraindo essas pessoas para irem para fora. Quais seriam os benefícios diretos? Primeiro, fortalecer o ecossistema, tá? Melhorar, eu costumo dizer assim, absorver essa mão de obra qualificada para ficar dentro da própria região, para que as pessoas não precisem migrar para outros grandes centros, né? São Paulo, Rio, Brasília ou fora. E o benefício para as empresas seria, você tem uma qualidade, não apenas da mão de obra, mas das tecnologias que são produzidas aqui, que iriam alavancar seus negócios, tá? Vocês poderiam desenvolver soluções que iriam, digamos assim, se diferenciar a nível de mercado como um todo. Isso aí são os benefícios que a gente consegue identificar logo de cara. E os indiretos são a melhoria na sociedade como um todo. Porque você, ao invés de você gastar dinheiro e estar promovendo uma empresa de fora para vir para cá, você vai estar investindo numa empresa local. E aquele dinheiro ele vai, digamos assim, ser retornado na própria sociedade, como impostos, contribuições, doações e etc. Então, mas para isso, Ricardo, assim, os empresários eles precisariam dar um loop aí de uns 360 graus da forma de pensar, né? Porque eu faço sempre aqui uma crítica muito contundente em relação a alguns empresários da nossa região que são muito mais donos de empresa do que empresários. Então, eles não pensam no qual é o legado das suas empresas, eles não pensam numa empresa com responsabilidades sociais e que, por isso, eles precisam atuar na sociedade de forma bastante eloquente. Então, assim, quando a gente fala de ecossistema, a gente também precisa falar que os empresários precisam mudar a sua mentalidade. Isso. Concordo, Ronaldo. E não a questão da mentalidade do empresário é na mentalidade da forma como essas organizações hoje elas funcionam. E esse é um pensamento que hoje vem crescendo muito dentro dessas organizações, tá? Que é o pensamento de você ser o colaborador, fazer esse processo de colaboração, né, entre os funcionários e não tratá-los como se fossem empregados, e sim como colaboradores que futuramente podem ser sócios, pode virar uma empresa irmã, uma empresa que foi criada junto comigo. É um pensamento que vem crescendo muito. Isso é tão revolucionário, né, que se a gente pensa hoje talvez os 3 maiores polos, né, assim, no mundo, né, quando a gente fala de inovação, a gente vai falar lá de Beijing, na China, a gente fala do Vale do Silício, e a gente vai falar
do lá do Oriente Médio, agora me deu um branco aqui. Dubai. Que são assim, os maiores pontos que tem. E são locais que foram desenvolvidos há muito pouco tempo. Se a gente pegar Beijing, era uma vila de pescador até pouco tempo. Se a gente pegar lá o estado lá do Vale do Silício, ele quebrou, não tem São 30 anos, né? E aí as pessoas foram lá e investiram. Então, assim, a gente vê que tem aí um mundo de oportunidades, né? E a gente começa pequeno mesmo e vai ganhando musculatura. Você acha que o fato da gente ter um porto aqui tão próximo, isso interfere e dificulta a gente poder implantar um outro ecossistema de inovação aqui? Não. Eu não acho, Ronaldo. Eu acho que nós temos potencial para criar aqui também, tá? Nós temos demanda para isso. Porque, assim, você tem que pensar que a sua empresa ela pode estar em qualquer lugar hoje. Não necessariamente ser em João Pessoa, tal, mas se você tem um ecossistema de empresas, né, um polo de tecnologia próximo, aquele polo ele vai ajudar o outro a crescer também. Não é que um vai, digamos assim, ofuscar o outro ou vai tomar o espaço do outro. Eu consigo ver, por exemplo, um outro polo que vem crescendo bastante aqui é o polo de Natal. Ele é chamado de Metrópole Digital. Ele começou também dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foi um braço da universidade que foi incubado inicialmente, depois ele saiu. E hoje ele já possui mais de 10, 12 empresas que trabalham dentro da Metrópole Digital. Bastante interessante. E é bom também, né, para as pessoas ficarem sabendo, né, que existe já alguns movimentos aqui que a gente só precisa dar corpo a ele e musculatura, né, para que eles possam, de fato, ganhar o corpo que merecem. Eu queria que você me falasse um pouco assim, sobre a velocidade com que as coisas elas vêm acontecendo. Eu assisti uma palestra, né, do professor Salim Ismail, que é um dos cofundadores da Singularity University, né, e ele pontua muito bem isso, né, quando ele fala que a inovação ela vem a cada 2 anos, ela vem dando um salto, dobrando, como se fosse 100%. Isso. Se ela era 2, passa a ser 4, se é 4, passa a ser 8. E isso, enquanto ela vai crescendo em termos de solução, o custo de aquisição das inovações ela vem descendo, fazendo um percurso inverso. Então, quando a gente pensa, por exemplo, hoje, como você já falou aí, de inteligência artificial, que não é uma tecnologia de 2, 3 anos, é uma tecnologia que tem mais de 30 anos aí, que foi desenvolvida e só agora ela está se tornando, está se popularizando, e o custo dela vem baixando numa velocidade muito grande. Então, eu queria que você falasse um pouco aí sobre esse fenômeno e que isso vai dar acesso a qualquer empresa possa adquirir essas tecnologias. Uma pergunta muito boa, viu? Olha só, quando a gente fala nessa questão da inovação, Ronaldo, a gente está falando justamente de o que é que está acontecendo, né? A inteligência artificial, os algoritmos de machine learning, né? Todo esse processo já existia desde 1960. Então, só que de 2011 para cá, houve um aumento muito grande de quê? Da infraestrutura necessária para que a gente pudesse trabalhar com esses termos, tá? Com o advento do Big Data hoje, por exemplo, eu consigo ter acesso às informações, analisar, processar e armazenar dados que antes eu não conseguiria fazer. Então, o modelo matemático, o modelo estatístico da ciência de dados já existia há anos. Só que com a velocidade que eu tenho hoje, com o poder de processamento, de armazenamento e execução, eu consigo fazer com que aquele modelo de machine learning possa ser aplicado para a empresa e ele consiga processar milhões e milhões e milhões de registros por minuto, por segundo. Então, isso é o grande diferencial hoje desse avanço dessas tecnologias. Tá? Como você mesmo bem falou no início, elas não atuam de maneira isolada, elas atuam de forma integrada. Se a gente vê hoje, por que todo mundo usa o Uber?
Porque o Uber, ele usa Big Data, ele usa inteligência artificial, ele usa machine learning, a sua plataforma ele é 100% cloud computing da Amazon. Então, ele está com todas as tecnologias, tá? E todo o aparato tecnológico necessário para que a gente consiga tomar decisões de forma mais assertiva. Ele serve não apenas para o passageiro que vai pedir a corrida, mas ele serve também para o motorista que vai pegar o passageiro. Então, as tecnologias elas estão evoluindo de forma que você use os recursos da IA de forma incremental. Mas, assim, nós ainda estamos engatinhando nesse processo, Ronaldo. Eu costumo dizer que a gente vai ter um salto tecnológico em breve, nos próximos anos, a partir do momento que a gente consiga incorporar a computação quântica ao nosso dia a dia. Tá? Porque a nossa inteligência artificial que nós temos hoje é uma inteligência ainda muito limitada. Limitada no sentido de que ela depende do humano para ensinar a ela a produzir. Porque a gente vai ter esse salto a partir de 2025, 2030, quando a computação quântica ela virá algo comercial. A partir do momento que hoje... mas, Ricardo, a computação quântica já existe. Tudo bem, existe, mas é em laboratório, em universidade de pesquisa, coisa ainda embrionária e que está sendo lapidada. A partir do momento que eu tiver um computador quântico na minha casa, a gente vai ter um poder de armazenamento, processamento, que vai ser milhões de vezes maior do que o que a gente tem hoje. Mas, assim, eu vejo que talvez até num menor espaço de tempo, talvez não com a revolução tão profunda quanto a computação quântica, eu acredito que a tecnologia 5G ela já vai poder fazer uma verdadeira revolução. E aí a gente vê o Brasil aí nessa pendenga aí de ficar discutindo que tecnologia usar e, na prática, não fazer absolutamente nada e a gente ficando para trás em relação a essa questão. Como é que você vê aí essa questão? Explicar para as pessoas aí que benefícios e o que é que tem de tão revolucionário na tecnologia 5G? 5G, ótimo, boa pergunta. Quando a gente fala da tecnologia 5G, Ronaldo, a gente está falando da estrada. A gente está falando da forma como a gente vai poder se comunicar com velocidades, com ultra velocidades. Tá? Vamos pegar algum exemplo, um carro autônomo. Né? Hoje a gente já vê testes sendo realizados pela Tesla, né, pelos grandes fornecedores, aí, Toyota e outros, uns carros que já são tipo T5. T5 quer dizer o carro que é 100% autônomo. Ele anda só, ele dirige, estaciona, faz tudo. A gente só vai conseguir ter isso aqui no Brasil com o advento do 5G. Porque com o barramento de serviço, com a largura de banda necessária para a gente poder trabalhar com o carro se comunicando em tempo real, com todos os sensores e atuadores que estiverem no meio da rua, aí ele vai poder trabalhar de maneira mais segura, né? Não só para nós, passageiros, como também para os pedestres que vão estar na rua, como também para o ecossistema da internet das coisas. Então, o 5G, ele é, digamos assim, a infraestrutura necessária para que a gente consiga desenvolver soluções mais integradas entre todos os dispositivos que façam parte das nossas cidades. Né? Quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente está falando realmente de, eu vou conseguir realmente ter a velocidade necessária para poder usar os recursos tecnológicos, mas também as máquinas poderem usar os recursos tecnológicos de maneira mais eficiente. Porque não adianta, se eu chegar com um carro, sei lá, o carro da Tesla, coloco ele aqui e boto ele para andar entre João Pessoa e Campina Grande, e não tiver uma largura de banda rápida, ele vai chegar na metade do caminho e ele vai parar. Ele não vai ter... eu não vou conseguir passar do 5G para o 2G e ele vai conseguir andar, chegar até o final? Ele não vai conseguir. Isso é só um exemplo simples, né, de uma coisa bem rotineira, mas que é necessário para que isso aconteça. E o que a gente vê hoje na China, por exemplo, quando você falou aí de Singapura e de outras cidades que tem lá, é porque eles já atuam com 5G já há algum tempo. E essa tecnologia para eles lá é uma tecnologia meio que de commodity, faz parte do dia a dia deles.
andar com dinheiro hoje lá é muito raro. Eles andam realmente, chega num cash de atendimento, eles pagam em Bitcoin, eles pagam utilizando outros formatos de moeda baseado em criptomoedas, né? E tal. Eu queria fazer aqui uma pequena parte, a gente já está caminhando aqui para o final, mas quando você falou aí dos carros autônomos, né? Aí a gente sempre é bom lembrar que as empresas precisam ficar atentas a isso, porque o simples fato de a gente começar a existir, a ter um carro autônomo, ele vai impactar diversos negócios, os mais diversos que você possa imaginar, da oficina mecânica ao hospital, você vai passar pelas questões ligadas a seguro, a aquisição de veículo, né, as concessionárias de carro. Então, assim, são todos negócios que serão impactados só com a existência do carro autônomo, né? Isso, exatamente. E aí, Ricardo, para a gente concluir aqui, queria que você falasse aqui um pouquinho sobre o que é que você está vendo acontecer aqui na nossa região. Você já deu aí alguns spoilers falando de algumas empresas, alguns movimentos que existem aqui, mas você tem visto alguma coisa assim mais interessante em relação às empresas, se elas estão se movimentando, se há um interesse maior delas em promover esses ecossistemas, essas startups? Como é que você tem visto isso? Bem, na minha opinião, assim, eu acho que as empresas locais, elas estão muito devagar nesse sentido de intensificar e de, digamos assim, alavancar essa questão do ecossistema, tá? Eu vejo assim, é como você mesmo falou, as empresas se preocupando com elas mesmas, né? Os empresários, na verdade, estão com aquele pensamento de desenvolver a solução ou fazer com que a sua própria empresa cresça, mas não que o ecossistema como um todo seja beneficiado. Eu vejo já uma preocupação maior nisso do lado de empresas de fora. Isso vem acontecendo muito. Recentemente, eu já ajudei a três empresários de fora vieram para cá e estabeleceram negócios aqui na região. Porque eles trabalhavam em São Paulo, já tem seu mercado, seus negócios lá em São Paulo, e eles saíram lá para vir para morar aqui em João Pessoa. E aí eles pegaram a empresa que eles tinham lá, criaram uma filial aqui em João Pessoa, absorveram a mão de obra qualificada das universidades aqui, e ao invés de eles pagarem um profissional júnior, digamos assim, que eles pagariam lá na região de São Paulo, que seria no mínimo R$ 5.000 e tal, eles conseguem pagar aqui um profissional júnior, um valor de 2.500 em média, o cara que está começando, para poder, eles aí conseguem pagar até 2 pessoas ao mesmo tempo. Então, eu vejo muito, é um processo de interiorização dessas grandes empresas. Ao invés de o profissional ter que se deslocar e ir para São Paulo e tal, as empresas de fora, do sul do país, sudeste, estão vindo para cá, para estabelecer negócios aqui na região. Porque eles conseguem observar que aqui eles têm a mão de obra qualificada que eles gostariam que tivesse lá. Só que lá o custo é maior. O custo operacional, o custo legal, o custo trabalhista de manter aquelas pessoas trabalhando lá é bem mais difícil. Ricardo, a gente está chegando ao fim agora, eu vou te fazer uma última pergunta aqui, certo? O que é que te move hoje? O que é que te estimula aí como profissional? Cara, o que me move hoje é conhecimento. É aprender. É aprender mais, sempre. Para mim é algo que me motiva. Maravilhoso, Ricardo. A gente chegou aqui ao fim. Muitíssimo obrigado aí pela tua colaboração. Foi maravilhoso, tá certo? Obrigado mesmo. Pessoal, essa foi o bate-papo aqui com o professor Ricardo, uma pessoa extremamente acessível, com uma forma muito simples de explicar o complexo, que é extremamente condizente com o papel dele de professor e de profissional de tecnologia, porque a tecnologia hoje tem essa missão de tornar simples o complexo.
Então, se você gostou do nosso bate-papo, compartilhe, indique para um amigo e faça com que a gente possa propagar ainda mais os conhecimentos do Ricardo. Muitíssimo obrigado pela audiência e até a próxima.